Seja bem-vindo à aula 6 do curso da ferramenta Despnet. Nesse vídeo eu vou te ensinar a cadastrar clientes. Vamos para a aplicação. Bem, como vocês podem ver, essa aplicação está um pouco diferente, né? Eu troquei o logotipo dela. Na verdade, eu instalei uma nova aplicação do zero com o nome fictício do escritório Sucesso Isenções e porque eu queria começar tudo do zero, né? Vamos supor que você receba agora as credenciais e o seu sistema está zerado, nada no banco de dados. E aí, como é que eu vou começar a fazer os cadastros? As aulas anteriores elas foram interessantes para vocês verem como apagar informação de tutorial, cadastrar usuário, então eu não vou me ater a essas informações. Eu vou direto para o cadastro porque uma instância limpa vai ficar mais fácil de eu simular a sua situação, tá bom? Então, voltando lá, eu criei o meu usuário Michael, tá? Já está com a minha senha nova. Também no tutorial eu apaguei todos os serviços e coloquei aqui isenção completa, que nem daquela outra vez. Também coloquei uma informaçãozinha aqui para isenção completa. A isenção completa ela é um combo, como eu falei da outra vez, e ele é um mix do que? Das coisas que a gente ensina no curso como fazer isenção, como você vai trabalhar com isenção, o que precisa nas instituições, somado com as políticas do seu negócio, tá? É inevitável, mas assim, durante o ensinamento de como trabalhar com a ferramenta, eu vou acabar falando de melhores práticas de políticas de administração de processos e de contato com clientes. Vocês vão notar isso, tá bom? Então, eu acho até legal, tem coisas até que eu acabo não citando no curso como fazer isenção, e vocês vão se beneficiar disso, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui, como eu ensinei, eu vou para a parte do índice, né? E vou para as isenções. Esse aqui é o módulo de cadastro de clientes e serviços, enfim, né? Então, vamos começar aqui. Já expliquei tudo isso aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem o seu comentário nos vídeos. E vamos lá. Agora a gente vai cadastrar aqui, ó, nesse campo de CPF, o nosso primeiro cliente. Quando é que eu tenho que inserir essas primeiras informações? Duas situações. Uma, quando o cliente ele foi encaminhado para a gente através de algum parceiro e eu não tenho informação nenhuma cadastrada desse cliente. Ou quando esse cliente ele veio até o balcão, tá? Até o nosso escritório, pedir informações, enfim, ele está interessado, ele já trouxe alguns documentos e aí a gente aproveita já para poder cadastrar esse primeiro contato do cliente. Existe uma outra situação onde o cliente de repente, né, ele já pode ter o laudo médico em mãos, pronto, já que é o coração do processo de isenção, ele ter vindo de uma autoescola parceira já com habilitação alterada, enfim, ou com laudo, ou apenas com o laudo médico. E aí a gente vai começar a fazer o cadastro dele, vamos pedir documentos para ele, né? Então eu vou cadastrar esse laudo, essas informações que ele me trouxe, e aí posteriormente eu posso estar mandando um e-mail para ele, né? Ou ele mesmo vindo no escritório, eu passando já a lista de documentos, ele já assina o contrato de prestação de serviço, e aí vai depender muito da política de trabalho de você, tá bom? Então eu volto aqui, faz de conta que eu sei lá, eu tô com um laudo médico dele aqui, prontinho. E aí eu já colho as informações do cliente antes de gerar formulários e pedir lista de documentos, né? Então, eu vou criar aqui um nome, Carlos Afonseca, identidade do Carlos, vou colocar aqui 22.450, -3. Tudo fictício, tá? Assim como o CPF. 15, 25... Deixa eu ver aqui. Nasceu em 1960. Masculino. NIT. O que é o NIT? O NIT é o número de inscrição do trabalhador. Ou seja, ele tem várias outras siglas. PIS, PASEP. É o registro do trabalhador no INSS. Então aqui a gente vai colocar esses números, eu vou colocar uma sequência aqui, tá? Esse número também é o número do cartão cidadão, então é o número que você vai estar colocando aqui. Ah, Michael, e se a pessoa ela já não é mais, ela é aposentada, ela não trabalha mais?
Você pode também colocar aqui o número de inscrição lá dele como beneficiário, que vai acabar sendo nos formulários, tá? Mas você pode deixar em branco também, não é um campo, esse campo normalmente nunca deu problema, ele não está nos formulários. Mas eu aconselho fortemente que você sempre coloque essa informação nesse campo aqui. Ou da parte do PIS, PASEP, número de cartão cidadão, ou o número do benefício do INSS. Você coloca essa informação aqui, tá bom? No caso de aposentado. Título de eleitor. O título de eleitor, você vai ver que ele não é obrigatório no processo. Em nenhum momento vai precisar desse documento. Só que essa informação é bacana de a gente colher do cliente para casos onde a gente vai fazer a atualização do endereço dele. Eu preciso do título de eleitor, um atestado de eleitoral, né, no site do cartório eleitoral. E com esse documento, uma procuração, se você for no correio, você atualiza, você mesmo consegue atualizar essas informações do cliente. Hoje também tem uma tela da própria Receita Federal onde você pode fazer isso sem a necessidade de ter que ir no correio. Eu acho muito legal que você tenha sim, sempre, que você peça sempre esse tipo de documento e tenha essa informação. Vamos voltar lá. Vou colocar qualquer número aqui. Número da CNH é o número do registro, tá? O número do registro da CNH. Eu vou colocar aqui um número qualquer. Categoria, eu vou colocar só B. Validade, vamos supor que vença, sei lá, dia 4 de 2020. Pronto, do 11 de 2020. Atividade ou profissão. Atividade ou profissão não é obrigatório, tá? Não é um campo obrigatório. Só que tem formulários que podem vir a pedir essa informação. Se eu não me engano, isenção de IPVA, dependendo do estado, pede essa informação, existe um campo. Aí você, como eu falei, né, eu aconselho que todas as informações que são pedidas, que vocês forneçam. Aí pede para o cliente essa informação. Então aqui tem aposentado, enfim, isso aqui está salvo na memória, né? Mas aí você vai cadastrar aqui, ele não vai vir a informação para você. Então você, se for aposentado, você digita aposentado, ou professor, enfim, engenheiro. Deficiência. A deficiência é um campo opcional. Por que a gente colocou esse campo aqui? É legal para a gente, de repente, salvar as restrições que tem na CNH da pessoa, ou ainda também colocar, por exemplo, uma monoparesia de membro inferior esquerdo. É legal que você tenha essas... E a causa, né, dessa monoparesia. Eu acho muito bacana ter essa informação, até por uma questão de melhor atendimento, uma qualidade superior no atendimento com o cliente. Porque hoje você está fazendo esse cadastro, você tem conhecimento da patologia do seu cliente, só que amanhã ou depois outro colaborador vai ter acesso ao cadastro e durante uma conversa com o cliente, ele já vai saber qual é a patologia do cliente, para não ter que perguntar de novo, que é uma coisa chata, né? Então, eu acho muito legal esse campo aqui. Normalmente eu recomendo que as pessoas pelo menos coloquem nele as restrições da CNH. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, restrição D e restrição F, né? Carro automático e direção hidráulica, né? Se eu não estou enganado. Nome do pai, João Afonseca. Esses já são campos que realmente são pedidos em alguns formulários. Maria Afonseca, é a mãe. O e-mail do cliente é muito importante, porque eu falei em outro vídeo sobre a questão do marketing, né? Do e-mail marketing. E também um e-mail importante para você notificar o cliente. O sistema ele notifica automaticamente todos os clientes conforme você vai colocando um novo andamento no processo, um novo estágio, né, é criado do processo do cliente. Então, quando você clica no botão notificar cliente, que você vai ver logo à frente, você vai ver que esse e-mail ele é fundamental para que o cliente receba essa notificação através do sistema. Então, eu vou colocar aqui joão.afonseca@gmail.com. Aí eu vou colocar aqui que ele deixa eu ver, de Santos, tá? Estou falando com vocês de Santos nesse momento. Pronto. Aqui vou colocar só o telefone residencial. Naturalmente, preencha sempre todos os campos que forem possíveis, tá? Para essa situação aqui eu vou supor, que é bem complicado, né? Que a pessoa só tem telefone fixo de contato. Se for o caso, vocês pegam e colocam um telefone aqui, na observação você coloca que é um telefone de recado, por exemplo. Mas eu acho muito difícil que isso vá acontecer, tá bom? Vou colocar aqui o CEP 015
Então, pronto, ele já puxa direto do site dos Correios. O número, vou colocar aqui um número qualquer, sei lá, apartamento 26. Pronto, Santos, São Paulo. Aqui, endereço anterior dos últimos 2 anos. Na isenção de ICMS, no formulário da isenção de ICMS de São Paulo, o Estado de São Paulo lhe solicita essa informação. Então, se é o caso de a pessoa ter um endereço, antes de completar 2 anos, um endereço diferente, eles recomendam que se coloque essa informação aqui. Então, você pode estar colocando essa informação ou ignorando ela, tá? Para ignorar, basta clicar aqui no menos ou nem abrir esse mais e não colocar nada. Dados do responsável, se menor ou incapaz. Aqui vão os dados do responsável legal, tá? Não é de procurador, é responsável legal. Michael, o que é um responsável legal? Responsável legal é igual o que está escrito lá no Código Civil brasileiro. Depois vocês podem estar verificando aí sobre a questão do que é um responsável legal segundo o Código Civil brasileiro. Responsável legal é quem é tutor ou tem a tutela, através da justiça, de um menor, tá? Ou alguém que é um curador de alguém que é maior, mas incapaz, tá bom? Que não é capaz de responder por si mesmo. Então, esse campo é reservado apenas para responsáveis legais. Não confundam procurador ou você mesmo, né, escritório de isenção, como responsável legal pelo cliente. Para isso serve a procuração de pessoa física. Então, eu vou deixar em branco porque eu vou considerar que ele é capaz, né, e é um maior de idade capaz. Segurado da Previdência. Nós temos 3 opções aqui, tá? O não é segurado da Previdência, ele não contribui para a Previdência Social. E aí tem as opções aqui de sim, contribuinte individual e sim, empregado. Na verdade, isso aqui é previsto, existe regulamento, por isso que tem essas opções, tá? Eu vou explicar para vocês mais para frente exatamente o que isso quer dizer, o que isso vai acontecer dependendo do que você coloque aqui, o que vai vir nos formulários, tá? Eu vou considerar como não, eu vou colocar como não é segurado da Previdência, ou seja, ele não é um contribuinte, tá? É um aposentado que não contribui mais para a Previdência Social, então eu vou deixar como não. Aqui, como você nos conheceu, selecione um parceiro. Mais para frente eu vou falar mais sobre essa questão de parceiro, né, do cadastro de parceiro, mas nessa situação eu vou deixar por padrão que é balcão, ou seja, a pessoa entrou em contato comigo diretamente através do meu escritório, tá? Então vou colocar aqui balcão, padrãozão como balcão. Tem uma opção aqui de outro meio, onde você vai estar cadastrando rapidamente, é um cadastro rápido de outro meio, mas eu desaconselho o uso dele, tá bom? Apenas utilize o que está aqui, essas opções, ou ainda, mais para frente, para você cadastrar um outro meio, cadastre antes nesse botão aqui de parceiros, que eu vou explicar em outra aula. Bem, então já coloquei que ele foi no escritório, que me conheceu. Atualização, isso aqui é automático, é a data atual que eu estou inserindo esse registro. Data de retorno. Se você passar o mouse, deixa eu ver aqui em cima, tá lá, data de retorno. Use este campo para ser lembrado de entrar em contato com o cliente. Não só para isso, é aqui onde vai entrar o follow-up. O follow-up é o acompanhamento. Você vai colocar uma data aí para você ser lembrado de fazer alguma coisa no processo do cliente, ou entrar em contato com o cliente, ou ainda ser lembrado que o cliente ficou de te trazer algum documento. Então, vamos supor aqui que eu tenho esse laudo aqui, e eu vou mandar as informações agora para o cliente, dizendo que documentação que eu preciso dele, enfim, contrato que ele precisa assinar, e eu vou dar uma semana aqui para ele, tá? Uma semana. Então, hoje é dia 18 aqui, deixa eu ver... Vou colocar aqui dia 25. Até o dia 25 de maio, eu quero ser lembrado de entrar em contato com esse cliente, caso esse cliente não apareça, não atenda, né, a minha notificação com os documentos necessários, o meu e-mail com os documentos necessários. Usuário é o que é o padrão que está acontecendo, que está usando o sistema. Aqui nós temos o vendedor,
Isso é muito legal porque, por padrão, ele carrega o vendedor, mas às vezes, dependendo da política, né, do tipo de trabalho que você vai fazer, o número de colaboradores que você tem e comissões, uma pessoa pode cadastrar, mas outra pode ter sido responsável pela venda do serviço, tá bom? Por padrão, o vendedor é o usuário aqui, por padrão. Detalhes interno. Esse campo aqui é muito importante, porque no detalhes interno eu vou colocar todas as informações que são importantes sobre esse cliente. Só que são informações que eu não quero que o cliente veja. É apenas para que outros colaboradores, vendo o sistema, fazendo a consulta, eles saibam de coisas que não estão no cadastro principal e que são relevantes. Por exemplo, às vezes um cliente difícil de lidar, né? Você não vai... É importante que o outro usuário ele saiba da dificuldade ou alguma característica que deve ser respeitada no atendimento desse cliente. Você pode colocar aqui qualquer coisa. Ser lembrado de entrar em contato com o cliente que está devendo um documento, você pode colocar aqui, cliente ficou de... Vou colocar um exemplo aqui, vai. Cliente trará a documentação até o dia 24 de setembro. Pronto. Então, o cliente ele disse que ia trazer a documentação até o dia 24 de setembro, por isso que eu coloquei para ser lembrado no dia 25, porque se ele não trouxe, no dia seguinte, né, o prazo expira no dia anterior, no dia seguinte eu entro em contato com o cliente e pergunto o porquê que não foi trazida ainda a documentação para o escritório, tá bom? E aqui detalhes externos. Detalhes externos são todas as informações que eu quero que o cliente veja, que ele saiba. Então aqui a gente tem o interno e o externo, por isso que tem atenção aqui. O que você colocar aqui, se você compartilhar o link para o cliente ele ter o acompanhamento do processo, ele vai ver essa informação. Então eu vou colocar aqui o seguinte, por exemplo, eu vou colocar, bom, hoje é dia... sei lá, dia 18 aqui, né? 18 de setembro de 2017. Eu gosto de colocar nesse padrão aqui. Você pode usar o padrão que você preferir, tá? Eu vou colocar apenas o padrão que, por experiência, eu recomendo de como tem que ser cadastrado esse campo. Então, isso é importante. Siga sempre um padrão. Porque amanhã ou depois a gente pode criar uma nova funcionalidade no sistema e o computador ele é burro, o programa é burro, né? Então ele não entende caracteres diferentes. Se eu precisar pegar que essa função computacional ela levante alguma informação que você colocou no detalhes externo, o computador ele não entende coisas fora do padrão. Então é muito importante que você siga um padrão, de preferência siga esse padrão aqui nosso. A maioria dos nossos parceiros usam esse padrão que eu estou mostrando aqui e vai ficar muito mais fácil de a gente conseguir acessar várias informações no banco de dados através de alguma funcionalidade que pode ser criada no futuro. Então, voltando aqui em detalhes externos, eu coloquei esse padrão aqui, né? E vou colocar aqui que, por exemplo, laudo chegou no escritório. E aí eu me informei com o cliente de qual a intenção de compra, isso é muito legal, né? Intenção de compra HB20. Sei lá, Hyundai HB20. Pronto. Isso aqui é uma informação inicial, tá? E aqui embaixo, status do cliente. Eu não consigo alterar. Tem até uma informaçãozinha aqui, ó. Possui processo em andamento, finalizado ou é cliente em potencial? Entendeu? Então, existem 3 tipos aqui. Por padrão, a primeira vez que você vai cadastrar, ele é um contato. O que é um contato? Contato é um cliente em potencial. Quando é que ele se torna um cliente? Quando ele contrata um serviço nosso. Então, a gente vai ter o cadastro do cliente aqui e depois a gente vai fazer o cadastro do serviço na outra aula. Eu vou salvar. Tem certeza que deseja criar um novo cadastro? Ok. Registro incluído e pronto. Olha lá, como eu falei para você, dados do cliente, cliente potencial, cliente devidamente cadastrado aqui. Olha lá, laudo chegou no escritório. E olha que legal,
existe esse link de acesso ao cliente, tá? Esse link de acesso você pode copiar ele e de repente se você usa um WhatsApp Web, você pode mandar para o cliente pelo WhatsApp. E você pode também notificar o cliente por e-mail. Olha que interessante aqui. Notificar por e-mail o detalhes externo. O que acontece? Esse link aqui dá acesso ao detalhe externo. Se eu clicar aqui, eu vou abrir o detalhe externo, vai abrir para o cliente desse jeito aqui, tá? O seu logotipo, andamento do serviço cliente, nome tal, CPF, informações iniciais. Laudo chegou ao escritório, intenção de compra, Hyundai HB20. Em caso de dúvidas, clicando aqui no Fale Conosco, tá? O cliente, se está cadastrado no seu site, vai ou página do Facebook, vai direto para a sua página cadastrada, tá bom? Bem, para essa aula eu acho que é o suficiente, já ficou bem grande. Na próxima aula eu vou explicar agora o que a gente pode fazer mais no cadastro desse cliente. Um forte abraço.